Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição é o deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Olá, deputado Marco Feliciano, muito obrigado por estar aqui no estúdio do Grupo Folha. Eu começo perguntando, muita pressão sobre o senhor para que o senhor saia do cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos. O senhor vai sair ou vai permanecer? Primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade que você me dá de, a primeira vez agora, dando uma entrevista séria para um portal sério, e dizer que não há possibilidade nenhuma de renúncia. Não há possibilidade nenhuma de renúncia, até porque eu não cometi nenhum crime, não passei por nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de tribunal, e o que tem acontecido é apenas a força de um grupo da sociedade que luta muito para que eu, debaixo dessa pressão, saia do cargo. Só que pressão é meu sobrenome. Desde criança eu vivi sob pressão, nasci de uma família pobre e vivi até agora. Nesta terça-feira, dia 2 de abril, haverá uma nova reunião de líderes partidários na Câmara e supostamente o senhor seria convidado e seria feito um apelo ao senhor. Se esse convite vier a ser feito, o senhor vai comparecer à reunião e como aceitaria esse apelo? Bom, eu não recebi o convite ainda, eu também fiquei sabendo pelos veículos de comunicação. Eu estou estudando se eu vou atender esse pedido, até porque já foram feitas várias reuniões acerca desse assunto e regimentalmente não tem o que ser feito. O meu partido, dentro da pluralidade, da proporcionalidade, ficou com a comissão. O meu partido já se posicionou dizendo que nós não abrimos mão dessa comissão. Eu já me posicionei dizendo que não abro mão da comissão. Então eu não sei o que faria nesse colégio de líderes. E ali para ser oprimido e achincalhado por um grupo de pessoas que, na verdade, deveriam defender o parlamento e não abrir um precedente como nesse momento está sendo feito, eu acho que é muito perigoso. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, já manifestou algumas vezes a opinião a respeito desse seu caso, dizendo que o ideal talvez fosse, não com essas palavras, mas dando a entender isso, que o senhor deixasse o cargo de presidente. O presidente da Câmara acerta ao dizer isso? Não, nesse momento ele sofre uma pressão. Todos nós sabemos que o nosso presidente, o deputado Henrique Alves, ele chegou à presidência também debaixo de muita pressão, debaixo de muita luta. E como ele é o meu líder ali dentro do Congresso, eu me espelho nele. Até porque essa força, esse vigor que eu estou tendo de suportar essa pressão, me espelho nele. Como falaram tanto dele, acusaram tanto dele, tantos jornais falando sobre ele, mesmo assim ele permaneceu. Então eu quero ter a mesma chance que ele teve, de permanecer e provar que eu posso fazer um bom trabalho. Ele não deveria ter manifestado a opinião que manifestou, na sua opinião? Eu não posso dizer isso porque a manifestação de pensamento é um artigo da Constituição Federal e todos têm que ter o direito. Isso é até muito importante a gente falar sobre isso, porque eu só estou sendo punido pela minha liberdade de expressão que está sendo tolhida nesse momento. E isso não é democracia, isso é ditadura. Por falar em liberdade de expressão, várias personalidades da sociedade civil brasileira se manifestaram, muitos artistas contrários à sua permanência como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Vou citar alguns aqui: Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Maitê Proença, Wagner Moura, artistas. O senhor, olhando esses artistas que falaram contra a sua permanência, se pegou pensando, talvez, às vezes, esse daí eu era até fã desse artista? O senhor era fã de algum deles? Sou fã de todos eles. Inclusive, eu sou cinéfilo, amo filmes e gosto da atuação deles, inclusive da forma como eles se expressam diante da sociedade. O que eles fizeram nesse momento, esse depoimento deles, foi um depoimento levado por tudo aquilo que eles ouviram falar. Nenhum deles me conhece. Nenhum deles sentou comigo como você está fazendo para me ouvir. Nenhum deles conhece meu histórico de vida. E eu não me perturbei muito com isso, até porque eles não me representam. Eles vivem em um mundo paralelo ao mundo cristão, ao mundo evangélico. O mundo evangélico nosso é um mundo muito nosso, é um mundo diferente. Nós não somos pautados pela mídia, nós não somos pautados por artistas.
até porque os artistas têm o seu estilo de vida, são progressistas por natureza. Acho que uma das máximas do artista é que para ser um ator você tem que esquecer o seu sexo, porque o ator ele encarna um personagem, sendo ele homem ou mulher. Então, nesse momento, acho que pela pressão, por eles terem lido tanto, por terem ouvido falar tanto, eu me tornei uma figura pública da noite para o dia, então foram levados pelo vento. Me dei um tempo para trabalhar e você vai ver que as coisas vão mudar. O próprio Caetano, essa semana, em Salvador, na folha mais lida de Salvador, no jornal, esqueci o nome, falou sobre isso, porque coincidentemente, a última quarta-feira, a audiência pública que eu realizei, debaixo de protesto, debaixo de luta, era uma audiência pública feita em prol da cidade onde a mãe do Caetano, a dona Caô, que foi uma das maiores brasileiras do Brasil, é a matriarca da cidade, onde 1000 pessoas morreram por causa de contaminação do chumbo. E o próprio Caetano, parece que agora ele deu uma amenizada. Ele até falou, não concordo com o presidente, mas se a Comissão de Direitos Humanos fizer alguma coisa, vou ser o primeiro a ficar de pé e aplaudir. O senhor, no último fim de semana, esteve em Passos, Minas Gerais, e daí uma notícia da sua apresentação lá dá conta que o senhor, mencionando a Comissão de Direitos Humanos, presidida agora pelo senhor, diz que pela primeira vez alguém iluminado pelo Espírito Santo está no comando e que antes o colegiado era, entre aspas, dominado por Satanás. O senhor se referia aos ex-presidentes da comissão? Bom, veja só, eu não disse isso. Tenho gravado a mensagem que eu preguei lá. As pessoas tendem, nesse momento, a me ridicularizar por ser um cristão atuante, por ser um protestante fervoroso. Eu não disse isso em momento nenhum. Disse sim que eu sou um homem inspirado pelo Espírito Santo, e eu creio nisso. Disse que aquela comissão ela era regrada por pessoas que tinham um pensamento muito contrário à família brasileira. Você sabia que no ano passado, se não me falha a memória, no mês de julho, outubro, a Comissão de Direitos Humanos, ela patrocinou um seminário chamado Diversidade Sexual na Primeira Infância. O nome pesa para quem compreende um pouco. Primeira infância de 0 a 6 anos. E eu tentei ali assistir, porque fui hostilizado pelo grupo GLBT que ali estava, ao ouvir uma mulher do MEC, outra pessoa do Conselho de Psicologia Federal, pessoas de autarquias reconhecidas do Brasil, dizerem que criança não nasce homem nem mulher, nasce gênero. Como não nasce homem nem mulher, não se pode tolir o direito da criança quando pequenininha, curiosa, querendo tocar no órgão genital da outra, não se pode impedir. Porque se você impedir uma criança de fazer isso, ela pode crescer com complexos e pode ser irreversível. E a mulher que estava falando isso termina dizendo assim, sorrindo, deixe as nossas crianças brincarem e se descobrirem. Tem vídeo sobre isso. Então a Comissão de Direitos Humanos foi usada por isso e nesse momento eu me levantei contra isso naquele tempo e me tornei então como se fosse o inimigo número 1 do movimento que agora me persegue. Mas uma criança, um bebê, deve ser proibido de tocar num outro bebê nesse caso? Veja só, a criança está aprendendo. Se sexo é uma orientação, então vamos cuidar. Não se pode extrapolar os limites e fazer uma criança descobrir antes do tempo aquilo que deve ser descoberto. Sexo não é brincadeira. E criança, eu aprendi isso com a minha mãe. E aprendi isso lendo a Bíblia. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando ele crescer, ele nunca vai se desviar dele. Então, tem tempo para tudo. E com criança de 0 a 6 anos não tem que ouvir essas coisas e nem aprender essas coisas. Cabe ao pai e à mãe a educação do seu filho. O senhor é fundador da Catedral do Avivamento. O senhor poderia explicar como que é o funcionamento da igreja, quando ela foi criada, o tamanho, o número de fiéis, onde ela se encontra? Nossa igreja é uma igreja pequena. O nome da minha igreja, na verdade, é Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Orlândia, porque é a cidade onde eu nasci e fundei a igreja lá. Nosso ministério tem pouco mais de 4 anos. Nós temos cerca de 14 ou 15 congregações. A maior congregação que temos, ela comporta 800 pessoas sentadas. E a menor, ela comporta 10, 15 pessoas sentadas. Então é um ministério novo, é uma igreja pequena, somando todas as igrejas, nós não temos mais do que 1000 pessoas, porque é um ministério novo. É uma igreja sempre no estado de São Paulo? Sempre no estado de São Paulo, com exceção de uma igreja que nós temos no Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí, e uma outra na cidade de Sacramento, Minas Gerais, que é bem próximo à divisa de São Paulo.
A de Gravataí já era uma igreja que existia e o pastor pediu cobertura espiritual para nós e nós fundimos o ministério. O correto é dizer que é um ministério dentro do âmbito da Assembleia de Deus, Exatamente. é isso? A Assembleia de Deus é uma igreja muito grande, nós temos a Convenção Geral das Assembleias de Deus e nós temos as convenções estaduais. Eu pertenço à Confradesp, que é a confraternização das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, e pertenço à CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Meu pastor presidente, o líder denominacional, é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem na qual indica que 5 pastores da sua igreja recebem por trabalhos que deveriam prestar para o senhor, na Câmara dos Deputados, porém trabalham apenas na igreja. Como o senhor responde a isso? É muito confortável essa pergunta e até essa, entre aspas, acusação. Nossas igrejas funcionam à noite. À noite, depois que o horário de expediente normal de trabalho já terminou. Nós temos 2 ou 3 cultos à noite por igreja. E o meu eleitorado é um eleitorado fiel. Eu tive 211.855 votos segmentados do movimento evangélico. Nada mais justo do que eu ter assessores, pastores, para lidar com as demandas do povo evangélico. Nossas igrejas, e esses pastores, inclusive, todos eles estão aptos para trabalhar na parte de recuperação de droga-dependentes. Nós internamos esses últimos 4 anos mais de 100 meninos, desses, mais de 30 foram recuperados e voltaram para a sociedade e estão hoje com a família. Então nós temos um trabalho social muito grande. As igrejas funcionam à noite, pastor não é profissão, pastor é vocação, e isso não impede que eles sejam meus assessores. Então, o senhor está dizendo que eles, durante o dia, trabalham para o senhor, para auxiliá-lo no seu mandato, e à noite como pastores na igreja, é isso? Exatamente. O cargo pastoral tem uma palavra que eu sempre esqueço ela quando eu vou falar, é voluntariado. A igreja, ela é movida por pessoas que de bom grado vão e prestam seu serviço à igreja. Isso por uma vocação divina. Quero falar sobre a arrecadação de dinheiro no âmbito de várias religiões, inclusive na sua. Na internet há vídeos disponíveis de várias religiões, e há inclusive com o senhor, recolhendo contribuições em dinheiro dos fiéis. Tem um caso que é até uma motocicleta que é doada. Minha pergunta, há, às vezes, exagero na coleta do dízimo em algumas religiões? Olha, eu posso falar pela minha. A Assembleia de Deus é uma igreja muito equilibrada, principalmente na parte de oferta e ofertório. Por isso é talvez a igreja mais respeitada do Brasil no movimento evangélico e principalmente pentecostal. Não há na nossa igreja nenhuma mácula acerca de ofertório, porque nós não hostilizamos a pessoa e nem afrontamos ela. O termo usado em alguns programas de TV contra mim, em alguns jornais, sobre mercantilização da fé, chega a ser cruel. Por quê? Porque é uma acusação infundada. Nós pedimos às pessoas, como todas as religiões fazem, todas as igrejas precisam do apoio dos seus fiéis para se manter, para pagar o aluguel, para pagar. Por exemplo, as minhas igrejas nós temos ar-condicionado, então você dá à pessoa uma espécie de conforto e nós precisamos manter isso. E como é que nós mantemos isso? Através da arrecadação de dízimos, ofertas, e enfim, isso existe desde que a igreja é igreja. Todas as igrejas, a maioria delas fazem isso. O problema é que quando se colocaram na internet uns vídeos, as pessoas fazem montagem, são maldosas. Aquele vídeo que aparece, foi por isso que eu me tornei... do cartão de crédito. Eu me tornei um vilão. Naquele evento, por exemplo... Só para recapitular, um vídeo no qual o senhor menciona que tem um cartão de crédito à mão, mas diz que o fiel que entregou o cartão, porém não a senha. Pois bem, agora veja só, o vídeo foi editado, eu estava fazendo um ofertório ali para o maior congresso missionário do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Gideões Missionários da Última Hora sustentam hoje, fora do Brasil, mais de 1.200 famílias de missionários. Como a Igreja Católica fazia no princípio, mandando os jesuítas, essa comunidade evangélica envia missionários para países onde o evangelho não cresceu tanto. Então essa entidade sustenta esses missionários. E esses missionários têm filhos, eles precisam comer, beber, morar, cuidar de saúde. Essa entidade também cuida de 30 mil crianças no norte e nordeste do Brasil, onde dão estudo, onde dão comida a essas crianças. Mas o caso específico do cartão? Então, foi nesse evento, aquela oferta estava sendo levantada para isso.
E como era muita gente, nós tínhamos ali cerca de 30, 40 mil pessoas, eu recebi o cartão e chamei a pessoa pelo nome que a pessoa deu o cartão. Por 3 vezes eu chamei ela para devolver o cartão. Não, como a pessoa não vinha, eu brinquei. A gente faz isso. Eu tenho uma veia humorística também. Nós não somos só centrados e fechados, nós temos humor. E eu brinquei, eu falei assim, ó, não adianta dar o cartão sem a senha, porque aí não funciona. Foi apenas isso que eu disse. Foi uma brincadeira, um momento de descontração. Eu tenho um vídeo do garoto do cartão que veio e me procurou, porque ele se viu na internet, na televisão, e me deu um depoimento. Se você quiser, depois posso mandar ele dizendo do que aconteceu na vida dele depois daquilo. Então, isso foi uma mera especulação, foi de uma baixeza sem tamanho. As pessoas tentaram expor alguém ao ridículo por causa disso. Que é o seu relacionamento com líderes evangélicos de outras religiões? Por exemplo, vou citar alguns muito conhecidos: Edir Macedo, da Igreja Universal, Silas Malafaia, que é Assembleia de Deus também, Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. O senhor se relaciona com eles, os conhece e o que acha deles? Veja só, eu conheço eles pela internet, conheci o apóstolo Valdomiro quando ele esteve aqui em Brasília, no plenário, conversamos alguns minutos, e para minha alegria ele disse que os obreiros dele, os pastores, assistem os meus DVDs. O pastor Silas Malafaia é um grande líder assembleiano, é também um pastor muito polêmico. Nós já tivemos pregando em alguns eventos juntos, tivemos algumas divergências teológicas, mas é um homem que me respeita e eu respeito muito. Bispo Macedo é um grande líder, é um líder de um movimento neopentecostal. Também temos divergências teológicas, mas em Cristo mais são as coisas que nos unem do que nos separam. Mas eu não tenho convivência com eles. O senhor falou que o Edir Macedo é líder de um movimento neopentecostal. No caso da sua igreja, especificamente do seu ministério, o senhor classificaria como neopentecostal? Não, nós somos pentecostais. 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 Tá certo. Igreja Católica. O senhor tem algum relacionamento com algum líder da Igreja Católica e o que acha da ação da Igreja Católica? Veja só, eu tenho, nesses últimos anos como deputado, ou nesses últimos 2 anos, eu conheci algumas pessoas do movimento da Igreja Católica. Inclusive, na última audiência pública, tinha um padre, um polonês, que é aqui de Brasília, tem uma paróquia muito bonita aqui, e ele é um ferrenho lutador contra o aborto. E como eu me tornei aqui também alguém que defende a vida, que é contra o aborto, fizemos um pacto, uma aliança. Tenho alguns contatos com algumas pessoas da CNBB, mas com os grandes líderes do movimento católico não tive contato, até porque quase não tem tempo, né? Acredito que nesse momento todos eles me conhecem, até porque o que eu sofro hoje de perseguição dado ao movimento GLBT, a Igreja Católica sofre isso no mundo todo. Inclusive o novo Papa, Papa Francisco, na Argentina, quase foi linchado por esse grupo. Então nós temos algumas coisas que acredito que nos fazem pensar iguais. O novo Papa da Igreja Católica, o Papa Francisco, agradou ao senhor? Veja só, ele não é o meu líder, é um líder de uma grande igreja. O pensamento dele comunga com o meu. Então, nesse quesito, eu fiquei feliz por termos ali um Papa que ainda é bem ortodoxo, que é conservador e que prima por aquilo que eu acredito também, que a família ela é a base da sociedade. Aliás, a família é antes da sociedade, a família é antes do Estado. Então, nós não podemos destruir a família. Se você destruir a família, você destrói a sociedade, destrói o Estado. Isso já aconteceu em outras civilizações. Então, existe uma proteção. É preciso ter o contraponto e o contraditório. O senhor acha que existem religiões mais certas do que as outras e religiões até erradas, que pregam coisas erradas? Olha, eu sou um teólogo, eu estudei muitas igrejas, muitas religiões. Eu evito falar das outras. Eu tento fazer alguma coisa boa com a minha. A minha religião, o cristianismo, ele tem várias vertentes, é como uma grande árvore. Desculpa. Jesus é o tronco, a raiz, né? E os galhos são as ramificações. Na fritada dos ovos, todos falam da mesma coisa. Queremos o céu, queremos o bem-estar da pessoa aqui, acreditamos que existe o certo e o errado e lutamos pela condescendência dos bons pensamentos, dos bons costumes. Islamismo. O islamismo é uma religião muito forte, né? E é uma religião, nesse momento eu até penso que nós do Ocidente precisamos pensar um pouquinho mais acerca deles. Você nunca vai ver ninguém fazer com alguém do Islã o que estão fazendo comigo.
E olha que o Islã, eles têm uma condenação sobre o ato, por exemplo, da homossexualidade ferrenha. Eles tratam a ferro e fogo, inclusive punem com a morte. É correto? Não, jamais. A vida é um dom. Só quem deu foi Deus e quem pode tirar é Deus. O Islã, nesse caso, erra, na sua opinião? Erra porque ferem o ser humano. Mas, voltando aí naquele pensamento, você nunca vai ver ninguém se levantar contra o Islã. O movimento LGBT jamais vai bater de frente com o Islã, porque sabe que o Islã, eles, embora sejam crentes na sua fé, eles defendem com a mesma arma que aqueles que os condenam. Se for preciso, eles vão para as vias de fato. Coisa que um cristão jamais vai fazer. Coisa que nós, crentes... As pessoas perguntaram, você está sozinho nessa luta? Não, não estou. Eu tenho pelo menos 50 milhões de evangélicos orando por mim. A arma do crente é essa, ele ora. Ele fala com Deus e não parte para a briga, nem para o grito, nem para a histeria. Judaísmo. A religião cristã tem os seus fundamentos no judaísmo. O princípio da religião cristã, inclusive antes de Paulo, né, aparecer no cenário contemporâneo da igreja, o cristianismo fundado e liderado por Pedro era um cristianismo judaico, um judaísmo cristão. Foi Paulo que veio com essa vertente e desvinculou de fato o cristianismo do judaísmo. Mas nós temos o judaísmo e o cristianismo têm a mesma base, o mesmo profeta principal, que é Abraão, né? Então nós temos muita similaridade, o respeito ao judaísmo. Tem algum aspecto do judaísmo, como o senhor mencionou no caso do Islã, que o senhor acredita que não seja o mais correto? Não, no judaísmo eu vejo muita similaridade com o cristianismo e respeito muito. Um pouco de política. O senhor mencionou recentemente em uma de suas várias entrevistas que descobriu recentemente, nesse seu episódio, como integrantes do PT traem com facilidade, a sua frase reproduzida, mencionando aí que inclusive foi uma das poucas vozes que apoiou a candidatura da então pretendente ao Palácio do Planalto, Dilma Rousseff, em 2010, e que talvez em 2014 a situação vai ser outra. O que o senhor quis dizer com o PT trair com facilidade e sobre 2014? Veja só, talvez na troca de interesse do jogo político, os meios acabam justificando os fins. Eu fui procurado no segundo turno da presidenta Dilma porque tive uma expressiva votação num estado onde ela não era maioria até então. Em 2010. Em 2010. Naquele momento o que pesava era a então situação do aborto. E os dois candidatos, tanto Dilma quanto José Serra, ambos tinham um pensamento polêmico acerca do aborto. Então nós ficamos entre a cruz e o punhal. Ao sentar com a liderança que me procurou do PT, eles disseram que Dilma assinaria um documento. Quem me procurou na época foi um pessoal de São Paulo mesmo, um grupo de deputados, eu gostaria de não citar o nome, se você permitir. Me procuraram e disseram que a presidenta estava disposta a sentar com o movimento evangélico e assinar um documento. Uma carta dizendo que durante o seu governo essa questão do aborto não passaria. E foi ela que assinou o documento. Então, por aquele momento, ter os dois que pensavam sobre o aborto e ela assinando um documento dizendo que não ficaria, durante seu governo o aborto não seria tratado, fiquei com ela, criei na época uma central de inteligência via internet, disparei quase 10 milhões de e-mails para todo o Brasil, vesti a camisa, coloquei "Sou Dilma", né? E, de repente, 2 anos e meio depois, temos aí essa problemática criada num jogo político, porque o meu partido não escolheu a Comissão de Direitos Humanos. Eu não escolhi ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos foi abandonada pelo grupo que cuidou dela a vida toda, que era o PT. Mas quando eles viram que perderam a comissão para um partido de posicionamento pela família, que é o PSC, que é o partido, talvez hoje um dos únicos partidos que tem a bandeira. Queria até deixar isso aqui bem claro. O PSC hoje é um partido que tem ideologia, que luta por uma coisa que acredita. Isso tem que ser respeitado nesse país. E quando isso aconteceu, eles simplesmente, o PT, pegou um grupo dos seus deputados e vieram contra mim. E vieram contra mim de maneira violenta, usando a tribuna da casa, me acusando de algo que eu não sou. E alguns agora já não estavam mais nem acusando, estavam afirmando. E isso é crime. Me chamar de racista, de homofóbico, isso é crime.
Então, eu venho suportando isso já há quase 30 dias. Não sou um homem de briga nesse quesito. Não fui para a tribuna desabafar. Não fui para a imprensa jogar o nome de pessoas, porque nesse meio político eu tenho descoberto que muita gente tem telhado de vidro e esquecem o seu telhado para jogar pedra no telhado dos outros. Eu não fui condenado em nenhuma instância, eu não fui julgado por nenhum tribunal. Estou sendo acusado por ter a minha liberdade de expressão, de opinião, de pensamento tolhida nesse momento, porque eu, sendo um brasileiro, não posso expressar. E eu fui traído nesse quesito, me deixaram sozinho. Eu tentei entrar em contato com algumas pessoas do governo que até uma semana antes me atendiam, como alguns ministros. O senhor poderia citar alguns? Ministra Gleice Hoffmann, com quem eu tenho um relacionamento de muita amizade. Logo que aconteceu isso, minhas audiências foram desmarcadas, enviei um e-mail à ministra. A ministra me respondeu e-mail dizendo que eu pedi a ela para que falasse com o seu partido, para que cuidasse desses deputados, que eles estavam criando uma celeuma. Eu antevi o que ia acontecer. Ela respondeu bem educadamente, dizendo que esse era um problema do Congresso Nacional e que o Executivo não poderia se meter nesse momento. Acho que ela foi tímida na resposta? Não, eu acho que ela pensou exatamente como pensam as pessoas inteligentes. No ano que vem, uma briga comigo significa uma briga com o movimento evangélico. Porque eu fui o evangélico mais votado do país inteiro. Mas ela não deu apoio ao senhor, o senhor está dizendo? Não entendi. Ela não o apoiou agora? Sim, ela não apoiou, mas também não desapoiou, né? Ela disse que era um problema do Congresso Nacional. Ou seja, o Executivo, a parte dela não poderia fazer nada, né? Sei que poderia. Então, nesses quesitos todos, eu me senti traído, sim. Me senti traído. Deixa eu entender. Mas o senhor ficou satisfeito ou insatisfeito com a reação da ministra? Insatisfeito, porque eu esperava um pouquinho mais de condescendência, esperava que pelo... Apoio explícito. Exato, não apoio explícito, mas pelo menos que se marcasse uma reunião, por exemplo, com o ministro-chefe da Casa Civil, Gilberto de Carvalho, ou com a própria presidenta, e pedisse para que esses deputados que brigavam agora nesse momento, criando uma celeuma na articulação política, porque o problema ali é político. Eu fui eleito pelo voto popular, fui eleito pelo voto do colegiado, não cometi crime nenhum e estou sendo linchado publicamente e instigado por militantes do PT. A esta altura, o senhor diria que as chances de evangélicos como o senhor exerce uma liderança sobre um grupo, estão mais propensos ou menos propensos a apoiar a reeleição da presidente Dilma? Olha, eu ainda não cheguei a essa conclusão. Todavia, eu tenho viajado o país inteiro. Ontem, por exemplo, eu estava em Rondônia, falei para um público de 15 mil pessoas e os pastores se organizaram e pediram uma palestra comigo no domingo pela manhã e eu reuni 300 lideranças do estado de Rondônia. Rondônia é um estado que tem hoje quase 40% da sua população evangélica. E não estavam ali só membros da Assembleia de Deus, estavam ali membros de todas as denominações daquele estado. E quando eu dei depoimento e mostrei o que eu estou passando e o que está acontecendo, os pastores se levantaram com um manifesto, vão começar a chegar cartas aqui no Congresso Nacional. A igreja em Rondônia vai se mobilizar e começar a colocar o povo na rua, porque se é isso que os militantes do outro grupo fazem, colocam 20, 50, 200 pessoas na rua e a imprensa toda tira a foto e coloca deles na primeira página, se é público que eles querem ver, nós temos 50 milhões no país. Eu pedi na época a ministra Gleice para interceder para que isso não acontecesse, para que não houvesse uma guerra. Quando o senhor espera manifestações assim de massa a seu favor? Quando? Elas estão sendo de fato organizadas já? Muitas pessoas já estão se mobilizando, muitos líderes já estão se levantando. Marcada? Não, ainda não. Deve ser por esses próximos dias. Nós temos aí grandes lideranças como Virão pastor. A Brasília? Como vai ser? Vai começar por isso. Eu vou deixar aqui um ponto de interrogação para que as pessoas esperem. Daqui 2 semanas, por exemplo, aqui em Brasília, nós vamos ter a Convenção Geral das Assembleias de Deus. 24 mil pastores assembleanos já estão inscritos. Aqui em Brasília. O senhor espera o apoio deles? Eles já estão me apoiando. Só que a nossa maneira, o nosso manifesto é diferente. Nós não nos manifestamos com grito, com pulo, com xingamentos, com opressão. Nós nos manifestamos de maneira pacífica e bem equilibrada. O senhor diria que dos pré-candidatos já apresentados a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, há outros 3, pelo menos, sempre citados: Aécio Neves, do PSDB, Eduardo Campos, do PSB, e Marina Silva, ainda de um partido em formação, a Rede. Desses 4, qual teria, ao seu juízo, mais condições de talvez atrair o apoio
o seu apoio? Veja só, como eu te disse, eu ainda estou pensando em tudo isso. Eu ainda não tive, no meio desse fogo cruzado, eu não tive tempo ainda para analisar o perfil de dois, pelo menos, desses candidatos, que eu não conheço muito bem. Mas o perfil da Marina Silva eu conheço. Marina é evangélica, né? E a presidente Dilma, ela, pelo menos até nesse momento, mesmo não tendo se pronunciado publicamente, ela tem atendido as demandas dos evangélicos, como na questão do kit gay. Agora mesmo, o ministro Padilha mandou arrancar uma cartilha que havia sido, segundo ele, liberada para a população, e era uma cartilha que feria os princípios de um acordo que nós tínhamos antes entre a bancada evangélica. Então, existem algumas ramificações do PT que têm trabalhado e cumprido aquilo que prometeram. Então, nesse momento, como eu disse, 2014 será um momento de decisão. Eu ainda não sei o que vou fazer. Mas ainda o senhor está menos certo do que estava a respeito de apoiar o... Com certeza, com certeza. Depois desse momento que eu tenho passado, eu estou revendo e conversando com a minha equipe, eu tenho conselheiros e tenho sentado com pastores de renome no país, como o pastor Silas Malafaia, como o bispo Manuel Ferreira e outros grandes líderes, e nós estamos repensando muito bem no que fazer no próximo ano. E o que fazer inclui apoiar ou não apoiar Exatamente. A reeleição de Dilma. Exatamente. Essa é uma hipótese. Exatamente. Que até recentemente não era uma questão. Não, porque vinham sendo cumpridos os acordos, né? E a presidente Dilma tem feito um bom trabalho, nós não podemos negar isso. Ela tem feito um bom trabalho com a população, principalmente a população mais pobre, e essa é uma vertente do cristianismo. Que né? dia que vai ser o encontro das Assembleias de Deus aqui em Brasília? A convenção vai ser a partir do dia 8 de abril, se não me falha a memória. Já agora? Agora já. Vão vir para cá 24 mil pastores. Você acredita que esse tema de apoio no ano que vem talvez possa ser mencionado nessa reunião? Eu acredito que sim. Possa emergir ali? Eu acredito que sim, acredito que sim. Entendi. Tem convidado algum dos pré-candidatos para esse evento? Não, porque é um evento nosso, é um evento. Nós também temos uma presidência. Então nós vamos votar a presidência geral das Assembleias de Deus. Entendi. Eu queria fazer algumas perguntas rápidas agora para o senhor sobre os temas polêmicos, no que diz respeito às suas convicções sobre comportamento e costumes. Pois não. Mulheres. O senhor já criticou o direito das mulheres trabalharem, o direito de elas não desejarem ter filhos. Na sua concepção, todas as mulheres devem casar e ter filhos? Bom, primeiramente, foi muito bom você tocar nesse assunto. Você é o primeiro jornalista que me pergunta isso. Eu nunca dei essas declarações. Isso foi divulgado num jornal, lá no estado do Rio de Janeiro. Foi publicado, inclusive, quase que anonimamente, não tinha nenhum repórter que assinasse o artigo. A minha equipe procurou e, quando encontrou, a pessoa gaguejou porque ela não tinha nada escrito, não tinha nada gravado. Entendi. Ou seja, esse texto foi um texto apócrifo. E a militância usou isso para, mais uma vez, me rotular, além de racista, homofóbico, agora machista. Né? Então, isso não existe. Então, esclareça. Na minha concepção, eu tenho a concepção família. Mulher para mim, a criatura mais linda que Deus criou nesse nosso mundo, veio para ornamentar o mundo e ornamentar a vida do homem, e ambos parceiros. A Bíblia diz que Deus fez a mulher da costela. Essa sua frase, a mulher veio para ornamentar a vida do homem, ela não contém uma carga machista? Não, vou explicar por quê. Porque pela Bíblia, Deus criou primeiro a vida do homem. O homem, o sexo masculino, foi o primeiro a ser criado. E viu Deus... O senhor é criacionista? Sou criacionista. E viu Deus que o homem estava só. E aí diz a Bíblia, Deus então fez para o homem a mulher. Só que quando Deus fez a mulher para o homem, Deus fez a mulher da costela. Ou seja, para andar ao lado do homem, para estar juntos, para ambos buscarem os seus direitos e ambos acreditarem e construírem uma vida. As mulheres devem casar, todas elas, e ter filhos? Olha, eu não posso falar por todas, mas é a experiência do segmento da existência e da vida. Mulher é o único ser do mundo que pode gerar filhos. Pelo menos entre nós, seres racionais, homem não gera filhos. Quem gera filhos é mulher. Se mulher não gerar filhos, acaba a humanidade. As mulheres podem ou devem trabalhar, ainda que sejam casadas e tenham filhos? Mas é claro que sim. A Bíblia Sagrada fala que quando Jesus ressuscitou do túmulo, foram as mulheres que foram ali, prestaram serviço de cuidar. As mulheres foram que propagaram o Evangelho. Então, a minha fé não é uma fé machista. A mulher tem que ter os seus direitos. Inclusive, na minha igreja, nós temos pastoras. E há um segmento evangélico que não aceita pastoras, então nós temos isso.
qual é a sua opinião sobre legalizar a atividade de profissionais do sexo no Brasil, como, por exemplo, prostitutas? Sou contrário a isso. Por quê? Porque seria muito inviável ao Estado, inviável às famílias. Eu, principalmente, penso eu como pai, a minha filha chegar em mim e falar assim: papai, eu escolhi a minha profissão, eu quero ser prostituta. Mas não há um livre-arbítrio das pessoas decidirem? Livre-arbítrio sim, mas existem tantas outras coisas que podem ser feitas e não a venda do seu corpo, porque isso é imoralidade. A sociedade conservadora ainda enxerga isso como algo imoral. Mas essa profissão existe de fato, deputado. O que fazer com ela? Não é uma profissão ela não aceita, vai acabar. Ela é ilegal. Sim, mas legalizá-la, dar a bênção do Estado sobre isso, seria chamar o nosso Estado à anarquia. E eu não aceito isso. Esse é o meu pensamento, é a minha expressão. Imagine você legalizar uma casa de prostituição. Hoje nós já temos um problema grave com o tráfico. Elas já existem, deputado. Sim, mas quantas pessoas hoje já sofrem com o tráfico de mulheres, com tráfico de sexo, que envolvem isso, crianças de 12, 13 anos que são envolvidas nisso. Se legalizar isso, o que vai ter uma máfia por trás disso para poderem pegar essas meninas de 12, 13 anos, criar um documento dando a elas a emancipação e colocá-las nessa vida de criminalidade. Isso abrir-se-á um precedente que vai ser difícil voltar atrás. Sou contra isso. Recentemente, a Organização dos Médicos soltou um documento dizendo-se favorável a dar à mulher o direito de decidir sobre manter ou não uma gravidez até a 12ª semana de gestação, permitir livremente o aborto. Isso é uma opinião de médicos no Brasil. O senhor acha que os médicos, nesse caso, acertam ou erram? Houve um tempo que alguns médicos, digo isso porque tem muitos médicos que são contrários a isso, alguns médicos, eles pensavam que eram Deus. Nesse momento, alguns médicos declaram ser Deus. 12ª semana, estamos falando de um bebê com 3 meses de idade. Um bebê que já tem sentimentos, que recebe da mãe a vida e já sente dor. Abortar uma criança de 3 meses, isso é crime, isso é assassinato. Isso é assassinato. A questão do aborto não é uma questão de saúde pública. Mesmo quando a mulher foi, digamos, violentada? Eu sinto muito por ela ter sido violentada, estuprada. Vivemos num mundo cão, vivemos num mundo perverso. A sociedade tem sua parcela de culpa nisso. Esses tarados inveterados se alimentam de visões, se alimentam de histórias liberadas. A pornografia está explícita em todos os lugares. As músicas acabam levando as pessoas à extrema sensualidade. E algumas pessoas têm a sua deficiência hormonal nisso e acabam ficando loucos disso. Eu sinto muito pela menina que foi violentada, pela mulher, mas o que foi gerado dentro dela não tem culpa disso. É uma vida, é uma criança. Se ela não quer cuidar da criança, existe uma fila imensa de pessoas que querem adotar essas crianças. Dê a luz e dê essa criança para que alguém possa cuidar dela, mas não assassine, não aborte. Eu sou filho de uma mulher que, por causa dada a pobreza, minha mãe, houve um tempo na vida dela em que ela tinha uma pequena clínica de aborto, uma clínica clandestina. Eu cresci no meio disso. Eu vi mulheres perderem o seu bebê assim e fiquei traumatizado por isso. Eu vi fetos serem arrancados de dentro de mulheres. Isso é uma tortura, não se faz isso. Não se faz isso. A vida é um dom de Deus. Só Deus dá e só Deus tira. Racismo. Uma das principais acusações contra o senhor é de que o senhor seria racista, por conta, sobretudo, de uma frase que o senhor escreveu no microblog Twitter, que eu repito aqui entre aspas: africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Ponto. Isso é fato. Fecham aspas. Como o senhor explicaria essa frase? Eu expliquei que o fato é que os africanos descendem de um filho de Noé que havia recebido uma maldição patriarcal. Esse é o fato. Não tem como fugir disso. Você me permite ler? Eu trouxe até aqui, sabia que você ia me perguntar isso. O grande Castro Alves, um dos maiores poetas abolicionistas do Brasil, levantou uma problemática em seu poema. Olha o que ele diz no poema Vozes da África. Foi depois do dilúvio, um viadante negro, sombrio, pálido, arquejante, descia do Arará. E eu disse ao peregrino fulminado, Cão, que é o filho de Noé, serás meu esposo bem-amado, serei tua Eloá. Desde este dia, o vento da desgraça, por meus cabelos ululando,
passa o anátema cruel. As tribos erram do areal nas vagas e a nômada faminto conta as plagas no rápido corcel. Vi a ciência desertar do Egito, vi meu povo seguir, judeu maldito, trilho da perdição. Depois vi minha prole desgraçada pelas garras da Europa, arrebatada, amestrado falcão. Um abolicionista cita o que eu citei. Um filho de Noé que desce aqui do dilúvio e que tem a pele da sua cor, a cor da sua pele negra, e que corre sobre ele algumas desgraças em forma de maldição. E nem por isso ele é racista. Mas veja só, as circunstâncias e as conjunturas vão mudando conforme a sociedade vai evoluindo. Recentemente houve, inclusive, uma polêmica sobre livros de Monteiro Lobato, o senhor deve ter acompanhado, se eram ou não eram racistas, as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Para nós isso é uma coisa horrível. Conforme vão evoluindo os povos, as sociedades, os conceitos, também as interpretações mudam. Nesse caso específico, ao citar essa frase, que aos olhos de outros pode ter conteúdo racista, o senhor deveria ter um cuidado talvez maior ao citá-la para não permitir que ela ficasse fora do contexto? Eu jamais pensei que isso aconteceria, até porque eu estava falando no Twitter, e um homem que fala 140 caracteres não pode ser medido só por ele. Para ser racista, você tem que ter um histórico. Mas hoje, se fosse hoje, como o senhor escreveria isso hoje? Escreveria da mesma forma, só que imploraria para as pessoas, a frase não termina aqui. Cortaria umas 3, 4 palavrinhas e assim, continua. E continuaria escrevendo embaixo, porque da outra vez eu estava citando pensamentos filosóficos, citei várias vertentes, incluindo essa. O senhor seria mais cuidadoso, então? Terminei dizendo que toda maldição foi quebrada na cruz de Cristo, ou seja, não há mais maldição nenhuma. Eu apenas citei que toda maldição podia ser quebrada na cruz de Cristo. Mas a maldade está nos olhos de quem vê, Fernando. As pessoas viram maldade nisso. Quem fez isso? Eu sei quem foi. Foi um grupo de pessoas que ficam na internet, são pagos para isso, um grupo de militantes. Quem são eles? O movimento GLBT. Isso não tem dúvida nenhuma, já procurei, nós temos os IPs deles, eu tenho tudo isso catalogado. Eles pegam tudo que eu falo... Fez uma investigação sobre quem são? Tudo que eu falo, eles pensam e jogam de maneira a me denegrir. Essas pessoas, o senhor pretende buscar alguma reparação na justiça? Olha, eu poderia fazer, mas eu não sei se vale a pena, porque eles acabaram empesteando o país inteiro com esse pensamento. Acabaram sendo maldosos. Semana passada... Quem acabou empesteando? O grupo, esse movimento GLBT. Procure aí nas ruas, nas fotos das pessoas, dos movimentos que são contra o racista aqui, entre aspas. Vê se você encontra esse pessoal, só o movimento GLBT. Eu li agora essa semana, se você me permite citar aqui, isso me trouxe conforto, que eu descobri que eu não sou o único que sou perseguido. O Prêmio Nobel da Paz, você deve conhecer muito ele, o Lech Walesa. Lech Walesa, essa semana, escreveu assim na imprensa mundial: homossexuais perseguem e castigam os héteros. Ele foi impedido de dar uma palestra nos Estados Unidos porque ele teve um pensamento contrário ao movimento. Pergunte à sua colega de profissão, a Raquel, aquela menina do SBT, Raquel Sherazade, o que aconteceu com ela quando ela se posicionou sobre a democracia. Ela não falou sobre o pastor, ela falou sobre a democracia, estão caçando ela. Pergunte à Rede TV o que aconteceu com eles há 2 anos atrás, quando... Num programa de brincadeira, falaram alguma coisa sobre homossexuais, o movimento LGBT entrou no Ministério Público e o Ministério Público tirou por 24 horas essa emissora do ar. Nem na Venezuela, de Hugo Chávez, tiraram uma emissora do ar por isso. Pergunte, só para concluir, pergunte ao reitor da Universidade Mackenzie, uma das maiores universidades do nosso país, o que aconteceu com eles há 2 anos atrás, quando ele se posicionou contra o casamento homossexual, depedraram a universidade. Então, existe uma ditadura chamada, que eu coloco o nome dela aqui, já é citado, Olavo de Carvalho fala muito sobre isso, gaysista. Eles querem impor o seu estilo de vida e a sua condição sobre mim. E eles lutam contra a minha liberdade de pensamento e a minha liberdade de expressão. Eles lutam pela liberdade sexual deles. Só que antes da liberdade sexual deles, que é secundária, tem que ser permitida a minha liberdade intelectual, a minha liberdade de expressão. Eu posso pensar. Se tirar o meu poder de pensar, eu não vivo. Eu vegeto e morro. Deixa eu fazer outra pergunta agora sobre costumes e suas convicções a respeito de gays. O senhor me corrija, mas até onde eu vi vídeos na internet, o senhor sugere que a AIDS é uma doença gay. No entanto,
há muitos heterossexuais com o vírus da AIDS. Por que a AIDS seria uma doença gay? Quando eu citei isso, eu estava num momento de muita pressão por esse grupo. Eles acabam destruindo a paz de qualquer ser humano. Eles perseguem a minha família, perseguem minhas filhas, eu tenho crianças. E naquele momento eu falava sobre o porquê as pessoas não falam mais de AIDS no Brasil. Ora, a AIDS desapareceu, Fernando? A AIDS não desapareceu. Pegue a última declaração do ministro Padilha sobre a AIDS, ele vai dizer: a AIDS cresceu no país nos últimos 2 anos em 50%. Desses 50%, o grupo que mais corre risco e mete medo no Ministério da Saúde é o grupo de homossexuais. Eles ainda são o grupo de risco mais perigoso e que acabam passando esse vírus com mais facilidade. Luiz Motti, num programa do Jô Soares, disse assim que ele, em pouco mais de 10 ou 15 anos, teve 500 parceiros homossexuais. O estilo de vida homossexual é perigoso. Mas então, ainda assim, o senhor acredita que é uma doença dos gays? Vou continuar dizendo. A princípio, quando ela chegou no nosso pensamento, no nosso Brasil, no Ocidente, veio como sendo, e não fui eu que coloquei esse título. Procure na internet, vocês vão encontrar. A AIDS era uma doença gay. Sabemos que hoje o grupo aumentou. Não é apenas os gays que propagam a AIDS. Nós temos aí o problema com drogas, os usuários de drogas, etc. Então foi um momento de descuido, foi no talvez? Momento, isso. Eu falei ali no fervor do momento, eu estava emocionado, pode pegar as palavras, o vídeo você vai ver sobre isso. E eu estava tentando dar uma declaração, dizendo que esse movimento, eles se protegem tanto que ninguém pode falar nada e ninguém mais fala de AIDS no país. Porque quando fala de AIDS, lembra de homossexuais. Deixa eu fazer uma pergunta, deputado. O senhor é um líder religioso e um líder tem responsabilidade Sim. sobre o que fala. Todos têm, mas o senhor, né, que fala para tantas pessoas. No caso da frase no Twitter, talvez pudesse ter colocado aquela observação, continua. No caso agora da AIDS, doença dos gays, talvez pudesse ter sido um pouco mais comedido ao falar. O senhor não se excede com muita frequência? Veja só, são 2 assuntos, foram em 2 momentos, o assunto dos gays e o assunto, entre aspas, aí do racismo. Algumas dessas declarações eu dei há anos atrás. O senhor não daria mais essas declarações dessa forma? Hoje pensaria de outra forma para falar, porque hoje eu começo a entender o que é a vida pública. Eu nunca havia sido nem vereador, né? Tive essa expressão de votos aí, e as pessoas que votaram em mim, votaram porque sabem que eu sou contundente nos meus posicionamentos e corajoso. Hoje usaria outros tipos de palavras, talvez falaria as mesmas verdades de outra forma. Existem várias maneiras de dizer uma verdade, né? Seria um pouquinho mais cuidadoso. O senhor acha que os gays, um homossexual, é alguém que padece de alguma patologia? Olha, se eu falar patologia, amanhã eu vou ser crucificado de novo, porque vamos falar de doença. Não, a homossexualidade, não posso falar mais homossexualismo, né? Eu posso falar heterossexualismo, mas não posso falar homossexualismo. A homossexualidade, ela não é uma patologia. Todavia, Como a senhora classifica essa opção sexual? A vejo ela como um fenômeno comportamental. É um fenômeno de comportamento que até alguns anos atrás era tratado à luz da psicologia, e a psicologia estava avançando. Eu conheço muitas pessoas que eram e não são mais. São casados, têm filhos. O senhor acredita em pessoas que têm a opção homossexual, que são homossexuais e que deixam de ser? Acredito piamente, tenho provas disso. Tenho amigos que tenho amigos que hoje têm família e que hoje dão testemunhos pelo mundo, escreveram livros sobre isso. É uma orientação, eles mesmos dizem. Se é uma orientação, a pessoa pode ser reorientada. Na sua igreja há esse tipo de orientação também para, eventualmente, um gay que procura para mudar a orientação? Não, nós não explicamos isso à pessoa. No culto nós pregamos a palavra. A própria palavra se incumbe de libertar. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem casos na sua igreja de ex-gays? Muitos. Muitos quantos? Muitos. Seria difícil falar que a minha igreja, que você fala, Assembleia de Deus, nome de congresso. E a sua em particular? A minha igreja é uma igreja com 5 anos. Nós temos pessoas que frequentam, né? Tem pessoas que chegam na igreja, nós não sabemos se ela é gay ou não. Ninguém chega aqui com a plaquinha dizendo assim, eu sou gay. Tem uns que são estereotipados, mas tem uns que não são. Então, eu não sei te dizer ao certo. O senhor presenciou já alguma, conversão desse tipo? Muitas.
Muitas, muitas, muitas. Inclusive, eu ministro pelo Brasil inteiro e alguns deles hoje são palestrantes, têm família formada, sempre estão em programas de televisão, inclusive. Então, o senhor acha que esse tipo de abordagem não o classificaria como homofóbico? Como alguns acham que o senhor é... De maneira nenhuma. Vamos falar o que é homofobia. Homofobia, ao pé da letra, seria medo do homem, ou medo do homem que tem uma opção sexual diferente. E esse medo se tornaria uma patologia, porque ele seria tão agressivo que levaria ao ódio. E o ódio ao crime de assassinar um gay. Eu não sou homofóbico. Eu sou um líder religioso, creio na Bíblia Sagrada. O meu livro de cabeceira, o livro que me regra, o livro que mudou minha vida é a Bíblia. E a Bíblia Sagrada é contrária à prática homossexual. Então, é o meu direito pensar assim. Agora, veja só, você falou sobre um assunto que, se você me dá um minutinho, uma pessoa hétero que está com uma crise de identidade sexual. A pessoa cansou de namorar uma mulher, um homem cansou de namorar uma mulher e ele está com um problema psicológico, ele vai ao Conselho de Psicologia Federal ou a um psicólogo e diz, olha, eu queria me reorientar, eu não sei, de repente eu passei a ter uma paixão por pessoas do mesmo sexo. O psicólogo está amparado pela lei do Conselho de Psicologia Federal para cuidar da pessoa. Se houver alguém no sentido contrário, um homossexual, ele cansou desse estilo de vida, de repente ele viu que não dá certo, ele quer se reorientar, ele procurar um psicólogo e falar assim, olha, eu sou homossexual, mas eu quero voltar, eu quero que você me ajude a voltar como eu era antes quando eu nasci. Eu gostava de mulher ou eu gostava de homem, eu quero que você me ajude a reorientar. Sabe o que o psicólogo vai dizer para ele? Por favor, saia do meu consultório agora, porque se alguém souber disso, eu vou ser cassado pelo Conselho de Psicologia Federal. É uma desproporcionalidade. Você pode para um lado, mas não pode para o outro. O movimento GLBT se levanta com uma doutrinação nacional. Eles se levantam nesse nosso país como uma ditadura gay, e eles forçam as pessoas a pensar o que eles querem. Veja agora, por exemplo, as manifestações contra mim sobre os artistas. Começaram a dar beijo na boca, não foi? Vários artistas fizeram isso. Você viu algum artista masculino dar um beijo na boca de um outro artista masculino? Não tem. Por quê? Porque eles sabem que isso vai chocar a população, porque um beijo feminino talvez choque menos, é mais ou menos. Você acha isso que nunca vai haver aí nessas manifestações dois atores homens se beijando? Não disse nunca. Eu disse que até agora... Eles vão evitar. Até agora não aconteceu. Porque eles sabem que quando colocar dois homens se beijando na boca, na televisão, isso vai ferir uma população que é ainda conservadora. Duas mulheres ferem menos. Ferem menos. Ferem menos aos olhos. Gostaria de saber, por causa disso. É uma coisa que não é normal. Eu estava lendo agora um blog de um pastor muito conceituado, já é um vovô, e ele dizia semana passada, eu estava no shopping, dizendo ele, e na praça de alimentação, estava com os meus netos, 3 ou 4 criancinhas, família, praça de alimentação, domingo, shopping, e do lado deles sentou dois homens homossexuais, eles começaram a se beijar. Não se atendo apenas ao beijo, começaram a se tocar. As famílias que estavam perto começaram a se levantar e a sair de perto deles. Ele, como é uma pessoa esclarecida, conhecedor da lei, chamou o segurança e disse ao segurança assim, aquilo ali é um atentado ao pudor, eles estão se tocando de maneira sexual na frente de todo mundo, você não vai fazer nada? O segurança disse para ele, senhor, me desculpa, se fosse um homem ou uma mulher fazendo a mesma coisa, eu poderia tomar qualquer providência, mas como são dois homens, se eu fizer isso ali, eles vão levantar e vão começar a gritar, e vão começar a dizer aqui que eu sou preconceituoso, e vai acontecer comigo o que aconteceu com o último guarda. Foi mandado embora e eu vou perder meu emprego. Então, por favor, perdoe, eu não posso fazer nada contra eles. É isso que o senhor chama de ditadura gay? Ditadura gay, eles impõem goela abaixo o sistema de vida deles, o estilo de vida deles. Eu não sou contra. O senhor é contra que dois homens ou duas mulheres em praça pública se beijem? Sou, porque... só um beijo, deputado? Mas é um beijo na boca, é um beijo que mostra muita intimidade. Veja um casal hétero se beijando na boca. Há 50 ou 100 anos, vários países e sociedades eram contra homem beijar mulher em praça pública. Daí evoluiu-se. Hoje é normal. Você não acha que é normal que aos poucos o beijo entre um homem e um homem, uma mulher também vá? Querido Fernando, citar para você o grande Freud. Né? Freud dizia assim, o que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos, e depois se estende até os 12, será a base da construção do seu caráter.
Quando você coloca isso exposto publicamente, põe uma criança a olhar, isso vai gerar na criança curiosidade, vai mexer com a mente dela e vai tirar dela a figura que ela tem de casa. Se o senhor pudesse, o senhor faria uma lei para proibir beijos entre pessoas do mesmo sexo? Não faria lei, eu apelaria para o bom senso, apelaria para que as pessoas tivessem um pouquinho mais... Hoje não tem uma lei sobre isso, não hoje tem, é permitido. Não tem, talvez nem hoje vai é permitido. ter. Não tem nem vai ter, né? Até porque alguns deputados até batem no peito. Tem uma deputada aqui do Distrito Federal que diz, agora existem mais beijos em praça pública, agora existem mais isso ou mais aquilo. Veja a parada gay, a parada do orgulho gay. Veja o que acontece nas paradas, entre no meio deles. Eu lembro que em 2007 saiu, na Folha de São Paulo, no órgão de imprensa seu, em 2007 está lá. Os gays distribuíram na parada gay uma cartilha ensinando como usar corretamente a cocaína. Não usar nota de dinheiro, usar um papel assim, fazer um pito assim ou de outra forma. Ou seja, eles dizendo que... de certa forma, dizendo, existe aqui quem vai cheirar cocaína nessa passeata, existem pessoas que vão fazer sexo ali no meio, que isso acontece, tem vídeos na internet sobre isso. Então, o estilo de vida deles, a liberdade que eles querem, não é uma liberdade de serem, é uma liberdade sexual pública. Paradas gays existem no mundo inteiro. Sim. A chance de elas deixarem de existir é zero. Há um clima de mais liberdade sobre esse tipo de manifestação. Quando o senhor fica falando isso... Para quem que o senhor está pregando? Porque não serão banidas as paradas gays. Eu não estou falando para ser banida. Eu estou falando para que as pessoas, ao se manifestarem, pensem duas vezes no que vão fazer. Querem brincar, brinquem. Querem cantar, cantem. Querem dançar, dancem. Mas ir para a parada gay, pegar a imagem de um santo católico e ficarem se bulinando na frente de todo mundo, isso é desrespeito, Fernando. Isso é desrespeito. Pegarem figuras públicas e malharem em praça pública, isso é desrespeito. Darem gritos e acusarem pessoas, como fazem comigo, isso é desrespeito. Virem ao Congresso Nacional e subirem em cima das cadeiras, isso é desrespeito. Então isso não é democracia. Democracia é a liberdade do contraditório. Podemos conversar, mas em alto nível. Homofobia, PL 122, projeto de lei 122. O senhor tem restrições a esse projeto? Completamente. Ele poderia ser adaptado para criminalizar atos de homofobia? Veja só. De alguma forma que seria aceitável para o senhor ou não? Esse pessoal luta tanto por esse tipo de direito que eu não sei o porquê. Já existe no Código Penal um sem número de crimes que beneficiam, inclusive, ao homossexual. Toda pessoa que é constrangida, toda pessoa que é humilhada, toda pessoa que sofre violência, já tem no Código Penal os crimes que possam penalizar. Você acha desnecessário esse tipo de completamente, porque se for abrir esse presságio, vamos criar também a lei que criminaliza quem é contra o índio, a lei que criminaliza quem é contra o caolho, a lei que criminaliza quem é contra o careca, a lei que criminaliza quem é contra o banguelo, porque todas essas pessoas também sofrem bullying. Todas as pessoas também sofrem. Então, o PL 122, do jeito que ele está, ele não passa. Já tentamos, Fernando, já tentamos conversar com as pessoas, com os relatores, para fazermos um substitutivo, mas o movimento vem de cima para baixo e grita, tem que ser aprovado do jeito que está. E do jeito que está, acabou a minha liberdade de expressão. Eu estou hoje sofrendo o PL 122 sem ser votado. O que acontece comigo agora vai acontecer com todos os pastores e padres do Brasil inteiro. O que está acontecendo comigo nas portas da minha igreja, entrando eles dentro dos cultos onde eu estou. Sobre liberdade de expressão e religião, a propósito, o Brasil é um país laico, não é? Um Estado laico, mas órgãos públicos no Brasil, em geral, não todos, mas a maioria, ostentam ícones religiosos, em geral uma cruz. O senhor acha correto? Laicidade não significa ateísmo. Não, claro, mas ainda laicidade significa que o Estado, ele não comanda a igreja não comanda o Estado. Quando há uma cruz, não há ícones de outras religiões, não é? Sim, exatamente. Nesse caso, não há um descompasso? Ao colocar a cruz ali, não está dizendo que o Estado é cristão, mas que a maioria daqueles que ali estão lutaram por aquilo. Os outros lutem para colocar os seus ícones. Você acha que o ideal seria o quê? O ideal para mim, eu sou cristão, eu não vou fugir à regra. Eu fico muito feliz quando começamos a ordem do dia e o presidente de pé diz sobre a proteção de Deus. E ao lado esquerdo dele tem uma Bíblia. O nosso país foi fundado ao lado de uma cruz. Se formos começar a falar desse jeito... O senhor acha que seria desejável um sincretismo maior? Vamos estender aqui o debate. Se isso for acontecer, se é para tirar a cruz de dentro dos espaços públicos... O senhor é a favor da manutenção? Sou a favor porque sou cristão. Quando eu olho para ela, eu vejo justiça
e vejo piedade. Imagine se formos para tirar isso, o que nós vamos fazer com a metade dos estados brasileiros que tem nome de santo? Com as quase 5 mil cidades do Brasil que têm nomes de santo? Então nós temos que abolir tudo isso. Ora, o cristianismo não é ofensivo, o cristianismo cuida de pessoas. Falam tanto das nossas igrejas evangélicas, falam só do dinheiro. Você já imaginou esse país sem uma igreja evangélica que cuida de drogados, que busca curar famílias que se divorciaram e coisas mais? O que aconteceria com esse país? Jesus disse que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Estamos chegando no final aqui, deixa eu correr. O senhor é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, no caso da união civil, que resolve problemas objetivos entre 2 homens ou 2 mulheres que vivem maritalmente, como, por exemplo, herança, aposentadoria. Nesse caso, o senhor tem alguma proposta para resolver? Veja só, o meu pensamento é um pensamento, acho que da maioria dos brasileiros, só que nem a maioria tem voz para falar como eu falo. Eu não sou tonto, eu não sou iletrado. É claro que a união estável, ela tem que ser vista do ponto de vista jurídico. 2 pessoas constroem um patrimônio, exato, uma morre e a outra tem que ter. Todavia, transformar isso em família é um problema. Porque daqui a pouco 3 homens vão assumir... Nós vamos no aspecto básico ali, um homem e outro homem, uma mulher, outra mulher. Moraram juntas, viveram maritalmente. Uma delas morre, um deles morre. Sim. A herança, o direito de herança, de aposentadoria, isso o senhor é a favor? Eu acho que é direito das pessoas. Só que eu gostaria de pensar e falar para o pessoal homossexual, pensar um pouquinho mais além. A maioria dos homossexuais são extremamente apegados ao papai e à mamãe. Eles criarão um problema para eles mesmos. Imagine se os 2 vivem juntos aqui e de repente morre um. O bem que ele deveria ter deixado para a mãe, para o pai, para o parente mais próximo, vai ficar para uma outra pessoa que conviveu com ele, mas que não é da família. Existe um monte... Isso eu tenho ouvido de homossexuais. Mas como deveria ser? Deveria continuar do jeito que está. Existem liminares para isso. Sim. Existe jurisprudência para isso. Mas o senhor é a favor de continuar havendo esse direito de herança? Esse direito não tem como ser negado. É constitucional. O problema da minha luta é que, veja só, o artigo 226, parágrafo 3 da Constituição, diz que toda união estável ela tem que ser, por lei, transformada em união civil. Uma vez transformada em união civil, se torna em família e aí vem a proteção do Estado. O problema é o que vem depois de tudo isso. O problema é que depois de união civil, eles podem querer a união religiosa. E se eu, como pastor, e o padre, como padre, não quiser fazer o casamento, nós podemos ser taxados como homofóbicos, como criminosos e parar na cadeia pelo PL 122. O problema é que depois do casamento religioso, eles podem querer, como já brigam, pela adoção de crianças. E nós sabemos, a própria psicologia diz que uma criança criada por 2 homens ou criada por 2 mulheres tem uma problemática sem tamanho. Tem um caso no Canadá de uma mulher criada por 2 mulheres... Mas há casos também que não acontecem isso. Sim, mas veja só, é maior o número de casos que acontecem do que os que não acontecem. No Canadá tem um caso de uma mulher criada por 2 homens, ela criou lá agora uma associação para cuidar psicologicamente das crianças que foram criadas por pessoas do mesmo sexo, porque imagina uma menina criada por 2 homens e, como eu disse aqui, o movimento homossexual, não há limites, não há muita fidelidade entre eles. Eles trocam de parceiros com muita facilidade e expõem uma criança a isso. Será que é verdade isso que o senhor está falando? Tem dados científicos sobre isso? Tem dados existem instituições que estudam sobre isso, instituições cristãs, como tem as instituições deles que dizem o contrário. O que é fato é que isso acontece. Deputado Marco Feliciano, o senhor vai tentar se reeleger no ano que vem? Olha, eu estou pensando 2 vezes, viu? Parece que estão dizendo que o senhor vai ter muito mais votos agora do eleitorado evangélico por conta dessas suas exposições todas. O senhor acredita nisso? Olha, eu sou humilde nesse tipo de palavra e digo que se eu for candidato, o suficiente mais um para mim, já estou de bom grato e agradecerei a Deus. Se houver o que todo mundo está falando, que eu não acredito que isso aconteça, isso é mais uma fantasia, cria um ícone sem existir, né? Será muito bom para o meu partido que poderemos eleger mais pessoas que têm o nosso tipo de pensamento e a nossa formação. Quem é seu ídolo na política? Eu não tenho ídolo. Na política? O senhor admira alguém na política? Eu admiro pessoas na política. Eu admiro pensamentos. Eu admiro, por exemplo, ver Eduardo Cunha, quando na parte regimental,
Eu acho Eduardo fenomenal dentro dos regimentos, conhece o trâmite da política. Acho interessantíssimo ver alguém que me bate muito, mas que para mim é um dos maiores, um dos políticos que mais discursam com segurança, que é Chico Alencar. Né? Então, nesses quesitos de tribunos, para mim são esses. Mas uma figura emblemática que marcou a minha vida desde criança sempre foi Ulisses Guimarães. Ulisses era... Por algum motivo específico? Era o cara, era um homem de um equilíbrio, de uma sabedoria, de uma sagacidade. Eu cresci ouvindo histórias de Ulisses, então gosto muito dele. Teve um festival de rock muito rumoroso, agora com muito público em São Paulo, chamado Lollapalooza. Uma das bandas, Pearl Jam, muito famosa dos Estados Unidos, elogiou a cidade porque disse que ali era possível haver união civil entre pessoas do mesmo sexo. O senhor gosta de rock, conhece essa banda, acompanha esse tipo de assunto? O que acha disso? Não conheço, eu li alguma coisa no jornal, essa palavra, que é uma palavra que chama atenção, né? Mas eu desconheço esse tipo de música. O senhor gosta de rock? Eu gosto de música, eu sou cantor. Eu sei, mas o senhor gosta de rock especificamente? Existe na comunidade cristã o white metal, né? Que é o rock branco. Então tem uma banda chamada Petra, que é uma banda americana, que eu gosto muito de ouvi-la. Né? Mas o som estridente... O rock tradicional, o senhor acha que ele é uma boa influência para a juventude? Olha, com as letras que tem, não. Se fossem letras politizadas, né, como o nosso Brasil tem muito rock politizado, né? As bandas aqui de Brasília encantaram a minha geração, inclusive. Mas o rock... O senhor gosta de alguma em particular? Não, eu acho interessante só. Eu acho só interessante. O rock americano, em algumas bandas, como AC/DC e algumas outras bandas pesadas, onde eles fazem apologia às drogas, apologia ao sexo livre, apologia ao ateísmo, criticam Deus, batem Deus. Isso, para mim, tem uma influência horrível sobre a juventude. O senhor deu várias entrevistas nos últimos dias, semanas, o senhor é cantor e falou um pouco sobre os seus hábitos estéticos. O senhor disse que alisa o cabelo, faz as sobrancelhas. É isso mesmo? Que cuidados estéticos o senhor tem com a sua imagem? Veja só, eu gosto de olhar no espelho e enxergar uma pessoa de boa aparência. Porque bonita eu sei que eu não sou, né? Eu tenho espelho, eu olho para ele todo dia. O meu cabelo, quando criança, eu sofri muito bullying na escola. Por quê? Porque a minha pele branquinha e o meu cabelo sarará, né? Bem pichainho. E para cuidar de um cabelo assim é muito difícil, para pentear é muito difícil. Eu ouvia os meninos me chamarem de coisas ruins, me chamavam, me equiparavam ao urso do cabelo duro, me chamavam de Capitão Caverna. Então, quando eu tive, eu fui guarda-mirim também na minha cidade, e por 4 anos a regra da guarda-mirim era raspar o cabelo. Então, o cabelo que era crespo, durante 4 anos foi raspado, então ele era extremamente duro. Então, quando eu consegui descobrir esses milagres da ciência, né, que deixam o cabelo um pouco melhor, mais macio, eu comecei a me tratar assim. Tive o apoio da minha família, da minha esposa, e estou muito bem. O senhor é um homem vaidoso? Eu me considero um homem cuidadoso. Não é pecado ser vaidoso? Não, pecado é quando a sua vaidade te põe acima de Deus. Aí nesse quesito, disse Salomão, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, nesse quesito, sim. Mas se cuidar, não. Eu estou cuidando do templo do Espírito Santo, né? O meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu acho que uma pessoa bem apresentável, ela passa um pouco mais de respeito. Deputado Marco Feliciano, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu agradeço você, agradeço a todo o seu público e que Deus abençoe toda a nação brasileira.